He's the bold, brash impresario of modern combat sports. What if I tell you that the most overlooked entrepreneur of our generation might be this guy? One of the most legendary and richest entrepreneurs of all time. And his name, you know him. My name is Dana White. I am the president of the Ultimate Fighting Championship. Dana White completou 57 anos no dia 28 de julho de 2026 e, em mais de 2 décadas à frente da maior organização de lutas do mundo, esse homem já viu de tudo. I'm a maniac. I get up every day and I want to do something. I want to win. I want to break a record. I want to beat this. I want to go to the next level. Os nocautes, as zebras, os campeões, os desastres, mas pergunte a Dana White em off, ou às vezes até mesmo publicamente, e ele dirá sem hesitar que alguns dos lutadores que passaram pela porta do octógono foram nada menos que uma vergonha absoluta. Now I actually get to make the fights that I want to see. I don't care what they do, what they say. They don't matter. Perderam. Estamos falando de lutadores que desperdiçaram o tempo de todo mundo, envergonharam o esporte, custaram milhões ao UFC ou simplesmente levaram Dana ao ponto sem volta. And much like the UFC, White has penetrated the defense of mainstream culture. Listen, if you want to be my friend, I'm the best friend you'll ever have. You want to be my enemy? I'm really good at being that too. Estes são os 5 piores lutadores do UFC com quem Dana White já teve que lidar. Vamos lá. Conor McGregor. Vamos começar com aquele que será o nome mais polêmico desta lista, porque Conor McGregor também é um dos maiores de todos os tempos. E é exatamente isso que torna tudo isso tão doloroso. Pois quando McGregor estava em boa fase, ele era a maior estrela que o UFC já viu. Mas nos últimos anos, ele se tornou a maior dor de cabeça de Dana White. Desde que derrotou Eddie Alvarez em novembro de 2016, primeiro lutador na história do UFC a deter simultaneamente títulos em 2 categorias de peso, McGregor acumulou um cartel de apenas uma vitória e 3 derrotas no UFC, com 3 derrotas por nocaute ou finalização. 3 derrotas seguidas, consecutivas. E então veio a longa e dolorosa espera, a perna quebrada, o dedo do pé quebrado, os atrasos, as promessas, 5 anos de nada. O próprio Dana White disse: todo mundo que entende alguma coisa do mundo das lutas sabe que ficar 5 anos afastado nesse esporte é difícil. O retorno no UFC 329, em 11 de julho de 2026, deveria ser a história de redenção. McGregor contra Max Holloway, uma revanche que levou 13 anos para acontecer diante de uma T-Mobile Arena lotada. O mundo inteiro estava assistindo. E o que aconteceu? Holloway recebeu uma vitória por nocaute técnico, TKO, pouco impressionante depois direção a Holloway, e caiu de forma desajeitada sobre a perna direita após tentar um chute em suspensão logo no início da luta. McGregor sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, LCA, e do menisco e deve ficar afastado dos ringues por pelo menos 1 ano antes de um possível retorno ao octógono. Sua segunda lesão devastadora na perna em 5 anos. A mesma lesão no joelho oposto. Não daria para escrever esse roteiro nem que tentasse. A resposta de Dana? Ele acha que parte do tempo de recuperação deve ser aproveitado por McGregor para fazer uma introspecção e descobrir se ele realmente quer voltar aos esportes de combate. Introspecção. Foi isso que Dana White disse a um cara que costumava lotar arenas em todo o mundo. Isso sim é uma queda em desgraça. Francis Ngannou. Que a história fica realmente louca. O peso pesado fisicamente mais assustador que o esporte já viu. Punhos do tamanho de portas de carro, uma força, e Dana White não suportava ele. A história completa finalmente veio à tona em novembro de 2025, quando White participou do podcast Flagrant e não poupou palavras. White disse sem rodeios: Francis Ngannou é um cara ruim, não um cara difícil, não um cara complicado, um cara ruim. 2 incidentes distintos vieram à tona naquela noite. O primeiro foi de cair o queixo. White contou: ele ia lutar contra Stipe Miocic em Boston em 2018 e sabia que ia acabar com o Stipe, certo? Depois da coletiva de imprensa, estávamos andando por aquele corredor e ele veio até mim. Ele me agarrou e disse: deixa eu te contar o que vai acontecer. Quando essa luta acabar, você vai reservar um jato particular para mim para Paris. Um jato particular para Paris. Esse cara exigiu um jato particular antes
mesmo da luta acontecer. E o ponto alto da história. Então, toda aquela conversa acabou ali mesmo. Mas a segunda história foi a que realmente marcou um divisor de águas. Ngannou ficou furioso por não ter recebido um bônus pós-luta de $50 mil. Então apareceu no escritório do Dana. Dana tentou explicar o motivo. Esse cara recebeu isso, aquele recebeu aquilo, enquanto Ngannou discutia. E então, a conversa acabou. Dana estava começando a sair e Ngannou o agarrou pela camisa e o empurrou de volta para dentro do escritório. Dana disse: "Cara, tira as porras das mãos de mim." Ele colocou as mãos em Dana White, o presidente do UFC, por causa de uma discussão sobre um bônus de $50 mil. As divergências entre os dois chegaram ao auge em janeiro de 2023, quando Ngannou deixou seu contrato com o UFC expirar e saiu da organização por vontade própria, tornando-se o primeiro campeão da era moderna a deixar o UFC enquanto detinha um título. A resposta de Ngannou, ele destacou que os escritórios do UFC estão repletos de câmeras. Se Dana acreditasse na própria história, bastaria divulgar as imagens. Jogada inteligente, mas Dana não recuou. Em 2026, a rixa ainda está latente, uma história amarga e não resolvida. Georges St-Pierre. O você morre como herói ou vive o suficiente para frustrar Dana White. GSP fez as duas coisas, 2 vezes. Georges St-Pierre é, sem dúvida, o maior peso meio-médio de todos os tempos. 9 defesas de título bem-sucedidas na categoria de 170 libras. Milhões de dólares em receita de pay-per-view para o UFC. Um verdadeiro embaixador do esporte. E Dana White o adorava, que deixou de adorá-lo. A primeira ruptura aconteceu no UFC 424, em novembro de 2013. A luta pelo título contra Johnny Hendricks foi extremamente acirrada, e White imediatamente expressou publicamente sua opinião de que Hendricks havia vencido a luta. Então GSP soltou a bomba de que precisava de um tempo longe do esporte. Dana explodiu na coletiva de imprensa pós-luta dizendo: "Você deve isso aos fãs, você deve isso ao cinturão, você deve isso a esta empresa, e você deve isso a Johnny Hendricks, para dar a ele a oportunidade de lutar novamente." St-Pierre acabou voltando em 2017 para conquistar um título do UFC em sua segunda categoria de peso contra Michael Bisping, mas depois alegou motivos de saúde após um surto de colite ulcerativa, abrindo mão desse cinturão também. 2 vezes. Ele abriu mão do título 2 vezes. Quando GSP voltou para desafiar Michael Bisping pelo título dos médios, Dana White insistiu em incluir uma cláusula no contrato determinando que St-Pierre defenderia o cinturão caso o conquistasse. White disse que ainda assim não ficou surpreso ao saber que isso não aconteceria. Dana disse depois: "No fim das contas, havia um motivo para eu ter colocado isso no contrato." Tradução: ele nunca confiou que GSP faria a coisa certa do ponto de vista comercial. E ele estava certo. Então veio a saga de Khabib. Havia especulações de que St-Pierre estava apenas em busca de super lutas, incluindo uma contra o campeão dos leves, Khabib Nurmagomedov, o que provavelmente teria ameaçado o recorde da empresa em números de pay-per-view. Dana impediu isso. Ele não ia deixar o GSP voltar, conquistar o cinturão e desaparecer pela 3ª vez. E a parte mais louca, Dana admite abertamente que o GSP é o maior peso meio-médio de todos os tempos, mas a grandeza no octógono não foi capaz de salvar o relacionamento. Algumas coisas simplesmente estão irremediavelmente destruídas. Tim Sylvia. Agora vamos voltar no tempo, porque esse caso é uma aula magistral sobre o desprezo de Dana White. Tim Sylvia foi bicampeão dos pesos pesados do UFC em meados dos anos 2000. Um homem enorme, 6 pés e 8 polegadas. Conquistou o cinturão não uma, mas 2 vezes. E Dana White mal conseguia suportar dizer o nome dele. O reinado de Tim Sylvia no peso pesado foi, para dizer o mínimo, não exatamente o que o esporte precisava na época. Lutas chatas, adversários fracos e uma categoria que estava praticamente em sua
suporte de vida. Dana sabia disso, os fãs sabiam disso. E por fim, os dois seguiram caminhos diferentes. Sylvia queria uma chance contra Brock Lesnar e queria o dinheiro que Brock Lesnar ganhava. Dana disse não. Então, Sylvia pediu rescisão de contrato e teve sua liberação concedida, algo que quase nunca acontece no UFC. Pense nisso. Dana literalmente deixou esse cara ir embora. Só isso já diz tudo sobre o quão pouco o UFC valorizava seu ex-campeão dos pesos pesados. Então, Sylvia lutou contra Fedor Emelianenko no Affliction, Banned, em 2008. Fedor o nocauteou em 36 segundos. 6 segundos. A reação de Dana não foi compaixão, nem silêncio. Dana disse ao Yahoo Sports: todos nós temos que agradecer a ele por ter se livrado de Team Sylvia. Ele vinha estragando tudo nos últimos 2 anos, e Fedor fez um favor a todos ao derrotá-lo tão facilmente e se livrar dele. Ele agradeceu ao Fedor por nocautear seu próprio ex-campeão. Absolutamente cruel. E não parou por aí. Quando Sylvia tentou voltar anos depois, Dana voltou a atacar. Dana disse sobre seu ex-campeão: ele não vence uma luta há anos, e quando venceu, geralmente deixava todo mundo entediado. A única vez que ele entra em uma luta emocionante é quando está levando uma surra. Sylvia reservou suas palavras bem escolhidas para Dana, dizendo: você conhece o Dana White. Ele é simplesmente um idiota de merda. Ele só está guardando rancor. 2 ex-pesos pesados trocando insultos pela mídia anos depois de tudo ter supostamente acabado. Isso sim é um rompimento complicado. Tyron Woodley. E depois veio Tyron Woodley. Nossa, essa durou anos. Essa foi a rivalidade mais prolongada, exaustiva e cheia de idas e vindas do UFC. E ninguém sequer deu um soco. Woodley conquistou o título dos meio-médios em julho de 2016, quando nocauteou Robbie Lawler no UFC 201. Explosivo, impressionante. E Dana White deveria ter ficado empolgado, mas não ficou. Os problemas começaram quase imediatamente. Woodley se manifestou em uma série de entrevistas, alegando que era o campeão mais maltratado da história do UFC. Ele disse isso publicamente, repetiu várias vezes. Dana respondeu chamando-o de um pouco dramático. Depois veio a luta contra Demian Maia no UFC 544 em 2017, na qual os fãs e a mídia praticamente o vaiaram para fora da arena. Dana afirmou categoricamente que eles quebraram o recorde de menor número de socos desferidos em uma luta pelo título, acrescentando: não há muito com o que ficar satisfeito ou sobre o que falar. Woodley rebateu: se você vai me criticar publicamente, Dana White, ele precisa se desculpar comigo. Eu só fiz coisas boas pelo esporte. Eu só servi de bom exemplo para a organização. E então Woodley levou a situação a um nível nuclear. Ele ameaçou: se eu não receber esse pedido de desculpas público, vou começar a vazar algumas coisas que as pessoas não querem que venham à tona. Vazar segredos. Ele ameaçou explodir a organização por dentro. O próprio Woodley admitiu mais tarde que provavelmente não iria realmente vazar nada, mas ele disse isso, coisa já estava lá fora. Dana White ficou furioso quando Woodley conquistou o título dos meio-médios do UFC. Parecia que ele se tornaria um super-astro, mas apesar de 4 defesas de título bem-sucedidas, ele nunca alcançou essas alturas. White chegou a rotulá-lo como o lutador mais difícil com quem já havia trabalhado. A luta contra Colby Covington nunca aconteceu como deveria. A luta contra Nate Diaz foi cancelada. Lesões leves se acumularam. Toda a trajetória se tornou um longo pesadelo de negociações. Quando Woodley finalmente lutou contra Leon Edwards no UFC 296 e perdeu, Dana disse que ele parecia lento e velho na luta. A declaração de Woodley depois de tudo isso, ele disse simplesmente: ganhei milhões com o UFC e eles ganharam milhões comigo. Tudo bem, mas e o relacionamento? Terra arrasada, do início ao fim. Colby Covington.
Agora, eis um caso que começou como uma história de amor e terminou em algo que mais parecia uma cena de crime. Colby Covington foi, por um breve momento, o tipo de lutador preferido de Dana White. Barulhento, ousado, sem remorso e disposto a dizer absolutamente qualquer coisa para qualquer pessoa. Dana adora essa energia, até o momento em que ela é direcionada diretamente a ele. Covington conquistou o título interino em 2018. Dana queria que ele lutasse 3 meses depois, no UFC 228. Colby recusou, alegando a necessidade de uma cirurgia nos seios nasais. A luta foi cancelada várias vezes. Dana se cansou e tirou dele o título interino, dando a chance a outra pessoa. E Colby partiu para uma turnê na mídia para a qual ninguém estava preparado. Colby avançou de repente contra White em uma mesa de blackjack em Las Vegas e exigiu uma chance pelo título do UFC. Ele então disse que, se não a recebesse, transformaria a vida de White em um verdadeiro inferno. Ele confrontou seu próprio chefe em uma mesa de blackjack e depois ficou esperando do lado de fora do cassino, ao lado do carro de Dana. Esse cara não tinha medo nenhum e ainda menos bom senso. Mas espere, tem mais. Quando Colby finalmente conseguiu a luta pelo título que queria no UFC 245, começou a ameaçar Dana publicamente. Covington disse à Submission Radio: "Posso te dizer quem não vai colocar isso na minha cintura, e esse não será o Dana White. Se ele tentar colocar isso na minha cintura, vou tirar o cinturão dele e dar um tapa na cara dele com ele." Ele ia dar um tapa na cara do presidente do UFC com o cinturão. Com o cinturão de campeão. A resposta de Dana foi gelada. Ele disse: "Boa sorte com isso. Boa sorte com isso. Ele é um idiota falastrão." Perfeito. Resposta absolutamente perfeita. Covington acabou perdendo para Usman naquela noite e não conquistou o título. Depois, perdeu novamente para Usman. Em seguida, lutou contra Leon Edwards e perdeu. Dana disse, naquele momento, Covington parecia lento e velho e que esperar nunca é uma boa ideia nesse esporte. Covington passou de projeto favorito de Dana a piada ambulante. Caos o alcançou. É sempre assim, CM Punk. E agora, aquele que realmente, e queremos dizer realmente, fez Dana White questionar todas as decisões que já havia tomado em sua vida profissional. CM Punk, nome verdadeiro, Phil Brooks, superestrela da WWE, zero experiência real em MMA. E de alguma forma, ele acabou assinando um contrato com o UFC. O próprio Punk admitiu: "Eu tinha uns 35 anos quando pensei, sim, agora vou lutar no MMA. Eu ia começar como amador." E aí, claro, o Dana disse: "Não, você não vai fazer isso, você vai lutar pra mim." E eu só disse: "Já posso ouvir as críticas, Dana." Até o próprio Punk sabia que era um desastre anunciado, mas o Dana o contratou mesmo assim, e o mundo do MMA reagiu exatamente como era de se esperar. A decisão de contratar o novato no MMA CM Punk foi recebida com desprezo imediato pelo mundo dos esportes de combate. Um lutador sem experiência e sem histórico amador, Punk foi descrito como alguém que não merecia o privilégio que estava recebendo em detrimento de lutadores legítimos que se esforçavam em outras promoções para um dia serem contratados pelo UFC. Joe Rogan ficou chocado. Rogan refletiu: "Pensei, quem disse sim para isso? Por que diabos você diria sim para isso? Isso é dano cerebral garantido a 100%. Não tem como você derrotá-lo. Você não tem a menor chance do mundo." Em setembro de 2016, Punk fez sua estreia no UFC contra Mickey Gall e foi finalizado em apenas 2 minutos e 14 segundos. Pouco mais de 2 minutos. Finalizado no pay-per-view, diante de milhares de fãs que pagaram um bom dinheiro por isso. Então, o Dana deu a ele uma segunda chance. No UFC 572, em junho de 2018, o ex-astro da WWE ficou com um cartel de 0 vitórias e 2 derrotas depois que Mike Jackson o derrotou por decisão unânime esmagadora. E Dana, para seu crédito, finalmente disse que já bastava. Dana disse: "Provavelmente já deu o que tinha que dar. O cara tem 39 anos. Eu adoro o cara. Ele é o cara mais legal do mundo. O cara mais legal do mundo. 0-2. Chega." De acordo com a estrela da WWE, Logan Paul, Dana White decidiu não usar lutadores profissionais no UFC após as atuações fracas de Punk.
Logan Paul revelou que teve conversas sobre ingressar no UFC, mas o White se mostrou relutante por causa de seu histórico na WWE. A experiência com CM Punk não apenas fracassou, ela mudou a política do UFC pra sempre. Foi assim que ruim foi. Dana literalmente reescreveu as regras por causa da carreira catastrófica de um único homem no UFC. E em algum lugar, Phil Brooks está de volta à WWE, fazendo o que sempre foi destinado a fazer. E o mundo do MMA nunca deixou Dana esquecer que foi ele quem permitiu que isso acontecesse. Isso é que é consequência. Qual desses desastres do UFC mais te surpreendeu? E você acha que Conor McGregor ainda tem mais uma luta pela frente? Ou será que finalmente acabou? Compartilhe sua opinião na seção de comentários e antes de sair, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no MMA Rivals para não perder os próximos.